Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante depois da vitória que culminou na classificação em primeiro lugar do grupo na Libertadores da América. E no treinamento, novidades importantes em relação a jogadores que estavam no departamento médico. Gabriel Mercado foi o grande destaque da atividade. E o jogador se prepara cada vez mais para estar pronto no mês de julho, retornando ao time do Internacional. Valência e Carboneiro também foram presenças importantes, avançando no processo de recuperação de suas lesões musculares, mas ainda não estarão aptos para o jogo do domingo, quando o Inter encara a equipe do Fluminense. Existem novidades em relação a Bernabei e também a Ricardo Matias, os bastidores da vitória colorada sobre o Bahia, publicados de dentro do vestiário colorado. Falaremos também a respeito da definição dos potes do sorteio da Libertadores da América, os 8 possíveis adversários colorados nas oitavas de final da competição. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 29 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu na parte da tarde e teve algumas presenças importantes, tá? Os titulares ficaram na academia, guardadinhos, descansando, porque o Inter vai ter mais 2 treinamentos antes do compromisso contra o Fluminense, onde o objetivo, e o jogo é no domingo, é recuperar pontos dentro da tabela do Campeonato Brasileiro antes da parada da competição para o Super Mundial de Clubes. Mas, entre os reservas que participaram da atividade, algumas informações e algumas presenças importantes. A principal delas é Gabriel Mercado. O zagueiro esteve presente na atividade no CT Parque Gigante, trabalhando normalmente, sem restrições. Gabriel Mercado é um jogador que está quase pronto da recuperação da lesão grave que ele teve em setembro do ano passado, na ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. E estará apto a jogar no mês de julho, depois da pausa do Super Mundial de Clubes. É um retorno importante de um jogador que é muito importante no bastidor, e a gente vai falar sobre isso também na sequência, tá? Mas outras novidades e presenças importantes são de outros 2 jogadores estrangeiros do setor de ataque, Carboneiro e Ener Valência. Os 2 estiveram de chuteira, correndo em volta do gramado, avançando no processo de retreinamento. Nenhum dos 2 estará à disposição para o jogo de domingo, quando o Inter encara a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Mas poderão estar aptos, quem sabe, para o jogo do dia 12 de junho, quando o Inter volta pelo Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, aí para encarar a equipe do Galo Mineiro, lá em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Esses jogadores podem ser reforços para essa partida, mas isso ainda não está garantido. O desenrolar dos próximos treinos é que vai garantir esta situação, tá? Outros 2 jogadores que estão no departamento médico possuem algumas atualizações, tá? O Bernabei está passando por exames e deverá ter confirmado um diagnóstico somente no domingo, antes do jogo contra o Fluminense, mas ele está fora dessa partida, tá? Contra o Fluminense, joga Ramon. O jogo contra o Atlético Mineiro vai depender do diagnóstico do Bernabei. Mas a previsão em relação ao Bernabei, ela não é tão pessimista, tá? Porque o Bernabei saiu caminhando com alguma naturalidade, ele saiu com alguma normalidade, ele não sentiu tantas dores como outros jogadores. É possível que seja só um desconforto, mas só um exame que vai determinar isso com alguma precisão. Já o Ricardo Matias, que também não apareceu no gramado do CT Parque Gigante nesta quinta-feira, ele, de acordo com o Internacional, teve um desconforto muscular, o que não seria uma lesão, seria um desconforto muscular. Eu conversei com o Ricardo Matias na zona mista do estádio Beira-Rio antes do jogo entre Internacional e Bahia, tá? E o Ricardo Matias estava mancando, mas na conversa que eu tive com ele, ele estava otimista e sorridente. Ele disse que a lesão foi menos pior do que o que ele achava, que ele sofreu um grande susto no jogo contra a equipe do Sport, achando que tinha rompido o músculo, mas que os exames não apontaram isso. A gente perguntou se ele estaria apto para o jogo contra o Fluminense, ele disse que teria que ver, não sabia ainda, a grande tendência é que não esteja, tá? Mas
pode, a partir desse diagnóstico de desconforto muscular, ser uma peça para o jogo contra o Galo Mineiro no dia 12 de junho pelo Campeonato Brasileiro. Aí sim, o Ricardo Matias pode virar e acabar virando uma opção, tá? Mas foi um tom otimista adotado pelo Ricardo Matias na zona mista do estádio Beira-Rio. Na noite desta quinta-feira, o Internacional publicou os bastidores da vitória sobre a equipe do Bahia. E aqui eu destaco algumas situações importantes, tá? A primeira delas, a liderança que o Gabriel Mercado tem no grupo é algo impressionante, tá? Em todo momento, o zagueiro do Internacional contagia os jogadores, ele tomou a palavra antes do jogo, em vários momentos ele ficava circulando pelo vestiário, gritando, chamando a atenção, incentivando. É um cara que tem uma liderança muito grande dentro deste plantel, dentro deste vestiário, o que mostra também a importância que esse jogador vai ter em seu retorno ao Internacional a partir do mês de julho, em seu retorno aos gramados a partir do mês de julho. E aí, depois do jogo, muita festa no vestiário, o Roger Machado agradeceu principalmente aos jogadores obedecerem ao trabalho e respeitarem o trabalho que é feito. A estratégia colocada por ele, Roger Machado, que foi executada em 200%, nas palavras do próprio treinador, pelos jogadores, e este foi o tom do agradecimento de Roger Machado para o grupo de atletas na roda após o jogo, onde o Inter teve uma vitória importantíssima, que garantiu uma vitória e a classificação em primeiro lugar no grupo, tá? Classificação em primeiro lugar no grupo, que já encaminha os potes da Libertadores da América. A gente teve a definição dos grupos que restavam nesta quinta-feira e já sabemos quais os possíveis adversários do Internacional nas oitavas de final. Lembrando, é sorteio. O Inter está no pote 1, porque se classificou em primeiro. Mas o pote 2 está encardidíssimo, tá? Estarão no pote 2 Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Nacional de Medellín, Libertad, Universitário do Peru e Cerro Porteño. Convenhamos. Cerro Porteño e Universitário do Peru, os adversários mais simples, talvez junto com o Libertad. Atlético Nacional de Medellín, Fortaleza, Flamengo, Peñarol e Botafogo são pedreiras, tá? O pote 2 está encardidíssimo e o sorteio é na segunda-feira, meio-dia. Qualquer um desses adversários pode cair na reta do Internacional nas oitavas de final da Libertadores da América. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br, a nossa casa de apostas. Jogue com responsabilidade. O Baxé me passou no ranking das coroas lá no debate raiz, ele cravou 1-0 do Grêmio, eu coloquei 2-0, o Grêmio não me ajudou. Mas, neste final de semana, em especial neste sábado, eu tenho um recado para você, que tem show de gols na final da UEFA Champions League, tá? Você vai na aba promoções, faz uma aposta simples de odd no mínimo 1.8, de no mínimo R$25, qualquer aposta simples em cima do jogo da final da Champions, Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Para cada gol que acontecer na final, se tu fizer esta aposta, tu já vai estar participando. Cada gol na final, no tempo regulamentar, você ganha R$5 em free bets. Gol nos 90 minutos dá R$5 de free bets. Se o jogo for 2-2, é R$20 de free bets. Vale na KTO, joga com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!